Muito boa tarde, boa noite, bom dia. Com enorme prazer que eu estou aqui com o Alemão, cara. Satisfação depois de um tenebroso inverno. Olha ele aqui com a gente, Alemão da CEP Metal. Seja bem-vindo, Alemão. Seja bem-vindo a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Muito prazer, eu sou o Zé e esse é o Alemão que está voltando para casa, que a casa é dele também, além da CEP Metal, a casa MVVC é dele. E a gente vai resenhar um pouquinho sobre esse Palmeiras, mudanças táticas e as explanações do Abel Ferreira nas últimas coletivas. E o que será que acontece com o Abel Ferreira nesses últimos anos aí? Na verdade, os 2 últimos anos, creio que ele está perdendo um pouco da conotação, ou até mesmo de sintonia, né? Aqui com os brasileiros. Ele está sendo muito mais direto. Mas essa é a primeira pergunta, Alemão. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre o mercado da bola. Primeiro, muito boa tarde, bom dia ou boa noite. E o que você acha desse Abel Ferreira, Alemão? Fala pessoal, puta prazer estar de volta aqui, tio Zé. Pelo amor de Deus, que saudade que eu tava de tudo isso, de vocês, dos cornetas e nada, porra, de verdade um prazer enorme e, pô, falar de Palmeiras e estar de volta aqui na MVC depois de um longo tempo. O Matheus já tá com quase 3 anos, facilitou um pouco agora a vida do papai. E é isso, vamos falar de Palmeiras, tio Zé, vamos falar de Palmeiras e continuar essa resenha que é boa demais e bem prazerosa falar de tudo isso. Bom, referente à sua pergunta, a primeira situação, Abel Ferreira nas entrevistas, cara, tem que ter muita paciência também para lidar com nossos jornalistas ou jornaleiros, com todo respeito à profissão. Muita gente leva a cabo a profissão, muita gente gosta do sensacionalismo, né? Isso acaba prejudicando muito também, não só o trabalho deles, mas também de quem está sendo entrevistado. Quantas e quantas vezes o Abel apanhou nas entrevistas e agora ele está batendo? Pode ser um pouco de falta de paciência pela temporada como está indo, pode ser um pouco também pela situação vivida ultimamente de 2 eliminações frustrantes, da maneira que foi. De repente vem uma pergunta a respeito da expulsão do Caio Paulista, de um lance que foi praticamente idêntico com o Flaco Lopes lá, e nisso você já pega o cara com sangue no olho. A gente sabe como o Abel é muito competitivo, né? E gosta de levar isso também muito forte. Então, assim, existe o lado da educação que você pode sim responder de outras formas, mas também existe o lado profissional do cara que está ali apanhando direto e buscando também a solução, né? Quem acabou sendo eliminado de duas Copas e com resultados financeiros fortes foi o Palmeiras, no caso, a equipe do Abel Ferreira com a comissão técnica aí. Isso acaba abalando um pouquinho mais. Acredito que um pouco dessa situação, dessa falta de educação, se podemos dizer isso, eu não vejo tanto assim, eu vejo mais assim, você me pergunta, eu respondo, ponto. E a gente sabe que o cidadão europeu, o povo europeu, ele não tem muitas brincadeirinhas como nós temos no Brasil. Então, mas o Abel já tem 4 anos no Brasil. Tá certo, tem 4 anos no Brasil, mas a cultura dele é essa. Então, não sendo advogado do diabo, mas eu acho que muito disso aí, ô Zé, pelo nível de perguntas que às vezes fazem e a memória curta dos jornalistas, ao invés de comparar um tipo de expulsão com uma outra, acaba perguntando para tentar saber se e agora tá certo? E agora tá certo? Então tem uma pontada de dedo e aí tem uma resposta um pouco mais ríspida aí, na minha opinião. Eu não vou expor, eu vou explorar o alemão muito aqui nesse vídeo aqui. Quero muito as opiniões dele, que eu estava com saudade demais de fazer vídeo com ele. Alemão, deixei esse assunto aqui. Ele não é menos importante, aliás, creio eu que é o mais importante, onde o Paulo Massini, ontem no seu canal, ele levantou essa lebre sobre o Dudu. Dudu coloca a Leila Pereira na parede e não aceita ser, nem rescindir seu contrato, nem ser moeda de troca. Estava assistindo um canal do Fluminense ontem, onde um influenciador comentou sobre a possibilidade do Dudu ser moeda de troca para trazer o Martinelli para o Palmeiras. Ele iria, Martinelli tem 22 anos, se não me engano, e o Dudu, ele viria para cá e o Dudu iria para o Fluminense, né? E o Dudu não aceita esse tipo de negociação. Segundo a reportagem aqui, ó, por outro lado, contra os jogadores devem sair do Palmeiras, que está falando sobre os jogadores, a diretoria, segundo essa informação do Paulo Massini, não quer contar com o Dudu para 2025, de acordo com Paulo Massini. Leila Pereira já procurou o Dudu e seu staff para rescindir o seu contrato, mas o jogador já deixou claro que não irá deixar o Alviverde pelas portas dos fundos.
e recusou ambas as ofertas. Tendo em vista isso, e um vídeo que eu falei, que eu tenho informação de dentro do Palmeiras, onde o Dudu está se dedicando pra caramba para tentar dar a volta por cima, Alemão. E, se for para sair, sair pela porta da frente. Você acha que é a hora de negociar o Dudu? Você acha que o time de também, como a gente está falando de time, o time de ter negociado ele contra o Cruzeiro depois de todo aquele bafafá, a gente perdeu também? Porque parece que se desgastou entre Leila Pereira e Dudu, ou talvez até mesmo a Leila Pereira está utilizando um artifício para poder deixar o Dudu embora devido ao valor que ele hoje recebe no Palmeiras, que é alto, mas não está produzindo, né? Muitos questionam, não está produzindo porque não coloca o jogador. Ele teve umas certas oportunidades, mas não conseguiu agarrar, óbvio, devido à gravidade da lesão, não estou deixando isso de lado. Mas o que você pensa sobre isso, Alemão? Bom, primeiro que eu acho que não é nem a Leila que tem que pensar nos 2 milhões que o Dudu ganha de salário, né? Aproximadamente isso. Também não gosto de ficar falando muito de valores, mas todo mundo sabe. Quem cagou nessa situação, literalmente, foi o Dudu. Ao aceitar uma primeira proposta do Cruzeiro, depois vem falar e 10 meses parado por uma contusão séria, recebendo, tranquilo, e de repente o cara nem voltou e tem uma proposta do Cruzeiro através daquele fanfarrão chamado Alexandre Matos, que muita gente gosta. Então, assim, quem primeiramente errou em tudo isso foi o staff e o Dudu e o staff, porque eles não trabalham sem se comunicar. Então a gente já sabe qual que é o perfil também do staff do Dudu. É um cara que gosta de negociar e quer ganhar seu dinheiro. Ponto. O Dudu devia ter olhado um pouco para trás e falou: poxa, uma história que eu cheguei aqui, eu sou o retrato dessa mudança do Palmeiras, lá de 2015 para cá, e sair assim é sair pela porta dos fundos. Então quem está ocasionando, quem está causando tudo isso é o próprio Dudu. Referente à diretoria não querer uma aceitação assim de tipo de, olha, Dudu, queremos negociar com vocês e a gente não quer que você continue no Palmeiras. Qualquer negociação vai sair se o jogador assinar e estiver aceitando também. Senão ele pode ficar o resto do ano lá sem atingir a meta de 50% que tem a renovação automática até o final de 2026. E quem vai morrer com isso aí é o Palmeiras. Então, sobre esse vídeo eu vi que você publicou, você mandou também no grupo, o Dudu se esforçando nos treinos e tal para poder chegar e se dedicar. Isso precisava ser feito depois de 10 meses de contusão. Não agora. Não depois de um tumulto desnecessário que até atrapalhou um pouquinho dentro do vestiário, que a gente sabe disso. Então, assim, faltou um pouco de profissionalismo por Dudu nesse momento. Quer jogar? Vai jogar, mas pô, você acabou de voltar de uma contusão seríssima. 10 meses fora, tá correndo, parece que tá correndo de calça jeans molhada aí de campo. Calma, paciência. E a gente sabe que nesse time do Palmeiras não tem ninguém com cadeira cativa. Todos vão jogar. Todos vão jogar. Isso é claro. Querendo ou não, todos vão jogar e o Abel faz isso. Agora, com uma única disputa de título aí, que é o brasileiro, todos vão ter mais oportunidades também, como eu já não entendo. Então, para mim, de verdade, o maior erro de toda essa situação foi a atitude do Dudu de ter aceitado essa proposta com o Matos e depois de ter vindo buscar uma possível saída amigável com o Palmeiras, que não aconteceu. Não aconteceu, porque depois teve todo o imbróglio entre o que o Paulo Sérgio mesmo falou, foi ele e o Guerra falar com o Dudu na casa dele, e houve um convencimento aí, tipo, olha essa história atrás e tudo. Houve essa conversa confirmada pelo próprio Paulinho, e se está certo ou está errado, não sei, mas Dudu falhou. Para mim, a maior falha de toda essa situação e todo esse imbróglio foi tudo causado pelo próprio Dudu. Então, assim, se vai ficar, se tem que sair. Para mim, Martinelli não é um jogador que está no nível Palmeiras, não é um jogador a nível Dudu, do que a gente viu o Dudu jogar. Porque o Dudu vai voltar a jogar do jeito que ele jogava, a gente não sabe, mas o futebol está aí. O Bruno Henrique, dos caras também do Flamengo, teve uma contusão muito parecida, voltou jogando bem, mas não é aquele cara ainda que se solta, porque a confiança é outra. Então, é totalmente diferente. Então, devia ter vendido o Dudu? Pode ser que sim, pode ser que não sei, mas para mim, referente à negociação, ela tem que ser boa para ambas as partes, né? Para o Palmeiras ia ficar bom naquele momento, muita gente critica a Leila Pereira porque devia ter segurado um pouquinho mais, ter respeitado um pouco a história do Dudu, o Dudu devia ter respeitado a história dele no Palmeiras também, então acredito que falta um pouco de consciência, e um pouco mais de profissionalismo por parte do Dudu, e isso acabou gerando. Torço muito que o Dudu volte a jogar, e se tiver que ficar no Palmeiras, não ser negociado, é que ele volte a jogar de verdade e respeitar um pouco mais a história que ele tem
e nós também como torcedores. Eu não acho que ele vá para o Fluminense, até porque ele já teve ele é réu em incidente com o Felipe Melo, então o Felipe Melo está lá. Não acredito que ele vá querer estar à frente do Felipe Melo novamente. Sabemos que aqui no Palmeiras ele teve alguns atritos com o Felipe Melo, então é bem difícil. Mas vamos esperar aí o que possa acontecer com o Dudu. Fico triste como você, Alemão, porque é um jogador que todos, os mais novos, assim, os meus filhos mesmo, tem ele como ídolo. E de repente o jogador jogar uma história fora e agora ele cair a ficha, esperar tudo isso acontecer para entender a grandeza dele no clube, ele já sabia, mas o ego é muito mais alto do que qualquer outra coisa. Ele viu que fez caca e que agora quer correr atrás do prejuízo. Nós não temos jogadores como bichinhos de estimação, nem diretoria, nem ninguém. Nós temos a Sociedade Esportiva Palmeiras como nosso amor maior, né, Alemão? Você, como da torcida organizada, que inclusive você vai fazer propaganda agora, da CEP Metal, a gente sabe mais do que nunca, a gente que frequentou muito tempo estádio, a gente sabe que o nosso amor é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Jogadores vão, voltam, sai, técnico vai, sai, e a instituição, o nosso amor pela instituição sempre vai ficar. Alemão, meu muito obrigado. Seja bem-vindo, re-bem-vindo aqui novamente. A casa é sua. Espero que a gente possa fazer mais vezes essa bagunça aqui, porque é muito. Você vê, de bate-pronto, a gente gravou e parece que a nossa sintonia continua a mesma lá do passado. Parece que a gente já faz. Nem parou de fazer live, né? Continua, porque nem editar esse vídeo a gente vai precisar editar. Um cortezinho assim, pequeno, porque deu uma trava na tela, mas simplesmente isso. Não precisamos nem falar o que a gente ia conversar. Os assuntos foram fluindo e aconteceu. Obrigado, Alemão, de verdade, cara. A gente tá igual o time do Palmeiras, o elenco, aquela coluna vertebral ali, ela não muda, então você consegue ficar mais Verdade, entrosado. Mas é isso, Zé. Pô, o pode prazer é meu, cara. De verdade, você abriu as portas pra gente aqui também. Essa Metal crescer muito depois da entrada no MRVC. E graças a Deus a gente está num caminho legal, já tirando todas as documentações também. Agradecer a todos os nossos sócios da CEP Metal, a todos que adquirem nossos produtos e colaboram também para esse crescimento da torcida nos estádios também. E é isso, cara, apoio de todas as torcidas que a gente tem fundamental também. Sem esse apoio a gente não conseguiria estar onde estamos. E ter aquele lugarzinho aí do ladinho da mancha que, porra, agradecer muito a todos, Jorge, Marcelão, todos, cara, todos os líderes aí, todos os caras que representam muito bem e fazem a hierarquia da arquibancada funcionar super com tanto respeito. E é isso, tio Zé, agradecer de verdade o apoio. Tô de volta, estamos firme e forte aí e vamos seguir falando de Palmeiras sempre. E muito rock and roll. Muito, mas muito rock and roll. Aqui no Brasil a gente está precisando muito. Valeu, Alemão. Tamo junto, valeu, galera. Deixa o like, não se esqueçam e compartilha esse vídeo aqui pro seu amiguinho aí do seu lado. Valeu!